Eu quero compartilhar com vocês 2 versículos da palavra de Deus. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 17. Encontre aí na sua Bíblia, Jeremias, capítulo 17. Eu irei ler os versículos 5 e o versículo 7. Versículo 5 e o versículo 7. Esses 2 versículos de Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, versículo 5 e o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Observe que há uma diferença do homem do versículo 5 para o homem do versículo 7. Quando a Bíblia fala aqui de homem, ela está se referindo à raça humana, ao ser humano. E há aqui uma distinção entre 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que confia em si mesmas e um grupo de pessoas que confia no Senhor. Observe que para o grupo de pessoas, ou para o homem que confia em si mesmo, a Bíblia o chama de maldito. Em contrapartida, o homem que confia no Senhor, a Bíblia chama de bendito. Merece aqui uma rápida explicação, principalmente no versículo 5, quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem. A Bíblia não está condenando alguém confiar num amigo, confiar num parente, confiar num familiar, a esposa confiar no esposo, o esposo confiar na esposa. Não é nesse sentido que o versículo está falando aqui. Quando o versículo diz maldito o homem que confia no homem, ela está dizendo maldito o homem que confia em si mesmo, que faz do seu braço o seu refúgio, que confia na sua capacidade, que confia na sua própria força, que confia na sua própria intelectualidade, nos seus dotes, nos seus recursos, na sua influência. A Bíblia o chama de maldito. Em contrapartida, o homem que confia no Senhor e que tem a Deus como a sua esperança, a Bíblia o chama de bendito, de abençoado, de bem-aventurado. Se você continuar olhando os versículos seguintes, o versículo 6 e o versículo 8, tanto o homem do versículo 5 quanto o homem do versículo 7 são comparados a árvores. Agora observe o versículo 6, que compara o homem que confia em si mesmo. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, o homem que confia em si mesmo é um homem que não prospera. É como se fosse uma árvore solitária no deserto, que não vai durar por muito tempo, que não vai gerar frutos, que não vai progredir, que não vai prosperar. Agora o versículo 8. Porque ele, o homem do versículo 7, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha que diferença desta árvore do versículo 8 para a árvore do versículo 6.
O homem que confia em Deus, que olha para Deus como a sua esperança, ele é comparado com uma árvore plantada junto às águas, que mesmo quando vem as adversidades, uma árvore que está plantada junto às águas, ela permanece verdinha, ela permanece florescendo e frutificando, porque está sendo alimentada pelas águas. As águas aqui simboliza a presença do próprio Deus, o companheirismo de Deus. Então, confiar em Deus é a recomendação bíblica para nós, e não confiar em nós mesmos, e não confiar no nosso próprio braço. Nós vemos na Bíblia o exemplo de alguém que confiou em Deus e alguém que confiou em si mesmo. E nós vemos que o destino deles foram diferentes. Poderia citar diversos exemplos, mas existe um exemplo na Bíblia que abrange os versículos 5 e o versículo 7, que é exatamente o exemplo de Davi e de Golias. Golias era um gigante de quase 3 metros de altura, um homem que, conforme o próprio Saul disse, foi treinado para a guerra desde a sua mocidade. Um guerreiro, um homem preparado para matar. E este homem sozinho desafiou o exército de Saul, exigindo que um homem lutasse contra ele. Golias confiava na sua estatura. Golias confiava na sua capacidade de guerreiro. Golias confiava no seu próprio braço, na sua lança, no seu escudo. E ninguém em Israel, ninguém do exército de Saul, e nem o próprio Saul, que a Bíblia diz que do ombro para cima, ele se sobressaía a todos em Israel. Ou seja, Saul também era um homem muito alto, mas nem ele teve a audácia e a coragem de enfrentar o gigante Golias. Todos ficaram refém deste homem. E Golias não confiava em mais ninguém senão nele mesmo. Ele dizia: me dá um homem para que lute comigo. Escolha alguém para guerrear comigo. Ou seja, ele confiava nele mesmo, na sua estatura, na sua capacidade de guerreiro, no seu braço forte, em ser um gigante, em ter várias armas à sua disposição. E ninguém teve a audácia de lutar, a coragem de lutar contra Golias. Até o dia em que Davi, o pequeno Davi, chega no campo de batalha. E ele chega exatamente no momento em que este gigante desafiava o exército de Israel. E naquele momento Davi, que era um simples pastor, que não tinha idade de guerreiro, se prontificou a lutar contra aquele gigante. E eu estou resumindo a história. E quando o gigante Golias olha para Davi e vê a estatura de Davi, ele diz: vocês não têm aí um homem para lutar comigo? Eu sou porventura um cão, para que alguém venha lutar comigo com pedras? E Davi disse: tu vens a mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem tu tens afrontado. A confiança de Davi não estava na sua funda. A confiança de Davi não estava nas pedrinhas que ele trazia no seu alforje. A confiança de Davi não estava nas suas habilidades de ter já matado um leão e um urso com as próprias mãos. A confiança de Davi não estava nas armaduras de Saul, que o próprio Saul quis vestir Davi com elas. Não. A confiança de Davi estava em Deus. A esperança de Davi estava no Senhor. E eu pergunto, qual foi o destino dos dois? Daquele Golias, gigante, que confiava em si mesmo, o destino foi a derrota, foi a morte. E o infante Davi, que confiava no Senhor, o destino foi a vitória. E todos aplaudiram a Davi. O próprio Saul deu
uma de suas filhas como esposa para Davi, que se tornou genro do rei de Israel. Deu a Davi e a sua família ouro e prata, riquezas com abundâncias. E ainda isentou a família de Davi dos impostos pesados que o povo pagava ao império, ao rei. Sabe por quê? Porque um jovem escolheu confiar no Senhor. Escolheu colocar sua esperança em Deus. É melhor confiar em Deus. É melhor acreditar no Senhor do que confiar na sua própria capacidade. Muitos hoje confiam no seu poder de influência, confiam no seu próprio braço, confiam na sua capacidade, no conhecimento que tem. Geralmente não vão longe e certamente não irão, porque a Bíblia compara essas pessoas que confiam em si mesmas como um arbusto solitário no deserto, que não permanece por muito tempo. Mas aquele que confia em Deus, a Bíblia chama de bendito. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que confia no Senhor e que não se apoia no seu próprio conhecimento, diz Salomão lá em Provérbios. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e não se apoia no seu próprio braço, não se apoia na sua própria capacidade. Se apoiar em si mesmo é apoiar-se em algo vulnerável, em algo limitado, em algo frágil. Mas se apoiar em Deus, se refugiar em Deus, é estar seguro, é estar em um lugar que não se abala, é estar em um lugar que permanece firme e forte. Ouça, e eu vou encerrar. Diante desse cenário que estamos vivendo, aonde muitos estão entrando em colapso, aonde muitos estão entrando em total desespero, aonde várias pessoas não conseguem mais dormir, aonde outras estão dependentes de remédio, outras estão com os nervos à flor da pele, pessoas que estão atemorizadas com medo de tudo e de todos. A solução é confiar em Deus, é se refugiar em Deus, porque é nele e dele que vem o nosso refúgio, que vem a nossa resposta, que vem a solução para tudo. Diante deste caos que se instalou no mundo, nunca se fez tão necessário se refugiar em Deus, confiar em Deus. Em meio a tantas notícias de terror, em meio a tantas notícias que nos deixam abismados, jornais que não se falam de outras coisas, de outra coisa, aonde as notícias são só de morte, de tragédia, de desespero, e isso traz ao coração humano uma insegurança, traz à família uma sensação de morte a qualquer momento. Mas o texto está dizendo: bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse é o meu conselho para você nesse momento. Se refugie em Deus, confie no Senhor. Vai passar, a tempestade vai passar, a luta vai passar, essa nuvem vai passar e a vitória vai chegar para você, para mim e para a nossa família, na autoridade do nome de Jesus. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Guarde este versículo no teu coração. Jeremias 17, 7. Se o desespero quiser bater no teu coração, se o desespero quiser entrar na tua vida, na tua família, lembra deste versículo. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Em meio a tantas notícias de tragédia, eu quero te dar uma boa notícia.
Deus está no controle de tudo. Tudo está nas mãos de Deus e Ele sabe exatamente o que está fazendo. Faça como Davi. Escolha confiar em Deus, ainda que o problema pareça maior do que você, ainda que a dificuldade pareça ser um gigante e você ser um pequeno, mas não é. Naquele momento de Davi e Golias, quem era o gigante era Davi, e quem era o anão era Golias, porque Davi estava nas mãos de Deus. E quem está com Deus será sempre maior, para a honra e a glória do seu santo e bendito nome. Que Deus te guarde, Deus te abençoe. Fique com essa palavra, se firme nela e seja abençoado hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.